E a primeira estimativa de safra de trigo da Stonex para a temporada 23-24 aponta para a possibilidade de um breve crescimento da produção nacional, levando a um cenário de nova safra recorde no país. Deve sair de 11 mil toneladas para 11.311 toneladas. Apesar disso, os principais estados produtores poderão sofrer reajustes negativos dos rendimentos, devido à dificuldade em manter patamares elevados. Vamos agora falar ao vivo com o consultor de trigo da Stonex, o Jonathan Pinheiro. Oi, Jonathan, bom dia, bem-vindo aqui à nossa edição do Bem da Terra. Muito bom, né, ter esse relato aí da primeira estimativa da safra de trigo. A gente já vem aí de safras anteriores com essa questão de estímulo ali à triticultura brasileira, inclusive em estados onde não se tinha essa tradição na produção, como é o caso do centro-oeste do país, com variedades ali mais apropriadas às regiões, ou seja, e a gente tem ali toda a questão de termos uma projeção interessante de nos próximos anos sermos alto ali, sustentáveis no quesito da triticultura também. Como vem, né, essa análise da Stonex com essa projeção recorde, né? Quais são os fundamentos que levam aí a termos mais uma safra recorde? Bom dia. Bom dia a todos, um prazer estar aqui. Bom, o sentimento geral do mercado hoje é desse incremento de área. Apesar de a gente ter tido reduções graduais nos preços ao longo de 2022, ainda assim os produtores tiveram boas margens. Historicamente, os preços estão bastante elevados e isso colabora para esse investimento na cultura, né, para esse crescimento de área, para esse certo otimismo em relação à produção do trigo. A gente vê outras regiões aí crescendo também, Santa Catarina e São Paulo já acima de 100 mil hectares, até mesmo Goiás agora com algumas variedades de sementes mais resistentes ao calor, chegando aí a áreas mais representativas, Minas Gerais também crescendo acima de 100 mil hectares. Então a gente vê o crescimento geral no país com um otimismo de preços um pouco mais interessantes também, até mesmo para essas regiões que estão um pouco mais distantes dos centros consumidores, tendo uma representatividade um pouco maior. Os principais estados, a gente tem Paraná hoje, considerando um aumento de área, principalmente devido aos problemas na safra de verão, então a gente tem um atraso na colheita hoje, isso acaba prejudicando um pouco a janela de plantio para o milho safrinha. Então, de certa forma, há essa substituição de área, o pessoal deixa de plantar esse milho safrinha e acaba indo um pouco mais para o trigo ali no Paraná. É claro que nem toda essa área vai ser substituída, alguns produtores ainda vão insistir no milho safrinha, mas ainda assim já apresentam um crescimento bem representativo. E já no Rio Grande do Sul a gente tem uma área disponível aí bem significativa para esse aumento de área, e o produtor também tem visto na região sul, Paraná também, mas principalmente Rio Grande do Sul, um estímulo da exportação. Então a gente tem visto o produtor gostado e se voltado cada vez mais para as exportações, isso tem também impulsionado bastante, incentivado bastante esse crescimento de área. Muito bom você falar sobre as áreas, né, em especial que vem crescendo, esse incremento de algumas regiões em especial, levando aí a este estímulo e um otimismo no mercado aí do trigo. Agora a questão que eu vi ali ontem, né, o relatório completo de vocês sobre os rendimentos, ou seja, a produtividade, que ela pode ficar sim em patamares não tão ali esperados, né? Porque estávamos em patamares muito elevados ali na safra passada e pode ser que a gente não consiga atingir essa questão. É isso mesmo que aponta esse primeiro relatório? Exatamente. A gente teve ano passado um ano muito bom, principalmente falando de Rio Grande do Sul. Historicamente, a gente pegar os últimos 10, 5 anos, uma média de Rio Grande do Sul estaria abaixo das 3 toneladas por hectare. O Rio Grande do Sul, ano passado, chegou a uma média quase a 3,7 toneladas por hectare. Então, a gente teve um rendimento muito acima do normal, do habitual no estado, uma qualidade de trigo muito superior também. Então, a gente entende que é difícil repetir esses níveis, né? É claro que é possível, eventualmente, ter um segundo ano muito bom, mas realmente chegar nesses níveis é algo bastante difícil. E a gente está falando em 3,4 toneladas por hectare, ainda é um volume bastante acima da média, ainda é um rendimento muito expressivo. E Paraná teve bons volumes de produção de rendimentos na última safra de 22-23, né?
E agora a gente entende que, apesar de ele ter tido uma quebra, essa quebra foi mais na qualidade do que no volume produzido. Tanto que Paraná chegou a ter 3,9 milhões de toneladas no ano passado, e a nossa estimativa agora é de 4 milhões, considerando principalmente esse aumento de área. A nossa oscilação, a nossa mudança aí nesses rendimentos do Paraná é muito pequena, né? Então praticamente estável. O foco fica muito mais para o Rio Grande do Sul mesmo por estes fatos. A gente precisa de um cenário muito positivo. E aqui a gente também não está considerando de forma alguma essa possibilidade de El Niño, que é um assunto do momento. Os produtores já têm se voltado para isso, né? Então, longe disso, a gente acredita num potencial de safra aqui. Claro que ele pode sofrer alguns reajustes no meio do caminho, conforme a gente tiver uma safra cada vez mais consolidada, com um plantio mais consolidado, mas ainda assim a gente está trabalhando com esse potencial de safra. O El Niño, da nossa visão aqui, ele pode ser muito mais prejudicial também para o Rio Grande do Sul, segundo alguns estudos que nós fizemos, e a gente já vê até mesmo o produtor no Paraná antecipando janela de plantio ou fazendo até escalonamento de suas lavouras, buscando se proteger um pouco em relação a esses efeitos. Então, de maneira geral, a gente nem trabalha com uma eventual possibilidade de quebra. Hoje, esse seria um potencial de safra, só para esclarecer que esse rendimento, essa redução do rendimento, ainda continua sendo patamares bastante elevados no histórico para o estado do Rio Grande do Sul. Sim, exato. A gente tem comentado bastante, sim, aqui também sobre o El Niño, né, que a incidência deve ser maior ali no terceiro trimestre desse ano de 2023, segundo o Climatempo, a gente sempre divulga por aqui. E claro, né, a gente fica aí atentos ao radar, porque é diferente aí completamente do fenômeno Laninha. Agora a questão da rentabilidade dessa questão do produtor, né, que você até mencionou, estávamos falando ali no início da nossa conversa sobre essa questão de incentivo realmente à nossa triticultura, né? Como que estão os preços atualmente? Qual que é essa previsão, essa perspectiva também, hein, Jonathan? O Rio Grande do Sul e o Paraná hoje, onde concentra mais a produção brasileira, onde está mais a oferta disponível hoje no mercado brasileiro, a gente fala em preços entre R$ 1.500 a R$ 1.600 por tonelada. Esses preços estão bem abaixo do que a gente viu, por exemplo, no final do segundo semestre, do primeiro semestre do ano passado. A gente estaria falando em algo muito próximo dos R$ 2.000 por tonelada. Ainda assim, as margens do produtor são muito positivas. Claro que alguns estados, como o Paraná, por exemplo, que teve uma quebra de safra e a qualidade desse produto é inferior, acaba sendo menor. Mas ainda assim, a gente vê até mesmo na ponta da demanda, os moinhos do sul crescendo moagem e aumentando essa demanda, então até mesmo sustentando um pouco os preços. E daqui para frente, as primeiras expectativas que a gente vê até de cotações para a safra nova, girando aí em torno desses R$ 1.500. Então, apesar de a gente ter uma safra que possivelmente deve ser até maior do que a última, a gente vê ainda preços de certa forma estáveis, olhando muito para um cenário também de exportações, que deve ser positivo, deve continuar muito próximo ou acima dos 2 milhões de toneladas, segundo as nossas expectativas, e a gente tem a possibilidade até mesmo de um crescimento de moagem, né? O Brasil veio daquele ano com preços muito altos, isso prejudicou a indústria no Brasil, prejudicou a moagem, e agora com preços um pouco mais interessantes para o lado comprador, a gente vê também a retomada dessa demanda de certa forma, e isso melhora também para o lado da indústria, melhora também para o lado do consumidor, que vai acabar tendo uma oferta maior, né? Mas o produtor segue com boas margens aí também, e a gente vê uma expectativa boa, apesar de uma grande safra, os preços continuam estáveis. Perfeito, Jonathan. Muitíssimo obrigada, viu, por sua entrevista aqui com a gente hoje. Uma excelente terça-feira a você. Obrigado, boa semana, tchau, tchau. Tchau.